Boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês, falar do programa 5S, que é um programa fantástico, que eu gosto muito e que nos ajuda muito a melhorar a nossa vida. Eu ponho em prática já, desde que eu conheci, eu coloquei em prática e juro para vocês que foi assim, algo muito bom. O programa 5S, ele surgiu lá no Japão, mas ele é uma filosofia de trabalho, uma filosofia de vida, que busca mudar hábitos ruins por bons hábitos. E ele enfatiza essa prática de bons hábitos. Nós vamos falar de hábitos. Hábitos, nós temos vários na nossa vida. Você tem o hábito de almoçar ao meio-dia, de jantar em determinado horário, 7 da noite. Você tem hábito de tomar banho. Você tem hábitos tem gente que tem hábito de correr. O programa 5S fala desses hábitos, para tirar aqueles hábitos ruins e colocar hábitos bons. Ele percorreu um longo caminho, né? Veio lá do Japão até aqui no Brasil. São 5 palavras que começam com S. As palavras traduzidas não começavam com S. Então, você tinha o seiri, que traduzido era utilização. Você tinha o seiton, que a tradução era organização. O seisu era limpeza. Seiketsu era saúde, era higiene. E o shitsu, que era autodisciplina. Aí no português é uma língua muito rica, achou-se uma palavra que também começava com essa, que é senso. Todo mundo sabe o que é pessoa que tem bom senso. Bom senso é uma coisa boa, né? Então colocou-se o senso antes. Então ficou senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de higiene e senso de autodisciplina. Então são os 5 S's. Na verdade, hoje tem o programa, tem 8 S até 10 S. São outras palavras começando com S que se pratica também. Mas se você começar com os primeiros 5 S, certamente a sua vida já será bem melhor, tá? Primeiro vamos entender um pouquinho o que é o senso de utilização. Senso de utilização, a gente fala o seguinte: tudo que você tem com você é útil. Será que tudo que está no seu setor de trabalho, você tem utilidade? Será que você não tem coisas demais? Para que você precisa ficar com 5 réguas se você usa uma só? Você precisa ter as coisas em quantidade necessária, na quantidade necessária, e também em condições de se usar. Tem algum equipamento, alguma coisa que precisa ser descartado? Tem alguma coisa que você não usa, mas serve para outras pessoas? Veja só, nós não vamos jogar fora, a ideia não é jogar fora. Você vai ficar no seu setor, no seu local de trabalho, na sua casa, com aquilo que você usa. Aquilo que você não usa, você vai jogar fora, mas você pode também vender, pode dar para alguém, pode emprestar. Então na empresa, às vezes você tem 5 réguas, igual eu falei, e tem uma outra pessoa que precisa de régua e só tem uma, ou não tem nenhuma. Então quando você tira do seu trabalho aquilo que você não precisa, vai para o almoxarifado e quando alguém precisar, vai estar lá. O que vai acontecer com isso? Primeiro que o ambiente vai ficar mais limpo, com menos coisas, vai ficar mais fácil de trabalhar. Segundo, que a empresa vai precisar comprar menos coisa, vai economizar com isso, certo? Terceiro, que o senso de utilização, se você tem coisa demais, você gasta tempo demais para procurar às vezes alguma coisa. Essas são algumas das vantagens, mas tem muitas outras. Mas lembre-se, inútil não significa que vai ser jogado fora, né? E sim, que no momento não tem utilidade naquele local específico. Ali não tem utilidade. E outra coisa, além de você ter somente aquilo que você usa de utilidade imediata no seu trabalho, também é hora de você separar as coisas que você usa menos, aquelas coisas que você usa pouco, colocar em um local mais difícil de usar. Veja na casa da gente, o guarda-roupa tem a parte de cima do guarda-roupa que chama maleiro. Por quê? Porque mala você usa de vez em quando. Claro que não sou eu, né, que viajo para danar,
Mas vocês que viajam um pouco, colocam a mala lá em cima. Você coloca a roupa de inverno na época do verão, na parte de cima, no maleiro. A roupa de verão na época do inverno, na parte de cima do maleiro. Coisas desse tipo. Você coloca aquilo que você vai usar pouco, mais distante de você. Certo? Isso é o senso de utilização. Então, mantenha no seu trabalho aquilo que é útil. Pergunte, isso tem utilidade? Se tem, você guarda. O segundo senso é o senso de organização. Algumas pessoas traduziram também como senso de ordenação, que tem a ver com ordem. Mas todo mundo sabe uma pessoa bagunceira o que é, né? Mas senso de organização significa que tudo deve ser bem organizado. Cada coisa tem um lugar definido e você vai colocar, precisa manter aquilo no seu lugar. Imagina o seguinte, este aqui é o lugar da vassoura. Todo mundo que precisa de uma vassoura já sabe onde vai e vem aqui buscar a vassoura. Tá certo? Outra coisa, se você chegou, a vassoura não está no lugar, você já sabe que aqui é o lugar da vassoura, então alguém deixou fora. Então, se você tem um lugar para cada coisa identificada, aqui é o lugar da vassoura, aqui é o lugar de grampeador. Você já deve ter visto em algum lugar aqueles quadros de ferramenta que pinta e que tem toda a forma da ferramenta, que fica fácil de você ver que não está ali. Tá certo? Esse é o senso de organização. Então, depois que você tirou, que é o senso de utilidade, tem ali só aquilo que é útil para você, você vai ver o que você vai, como organizar isso, como identificar e tudo mais. Tá? Então, você vai, tudo que é útil, você pergunta, está em ordem, está identificado e está no seu lugar? Isso é a organização, certo? Organizar bem. Escolha um local para cada coisa. Crie um sistema de identificação, um sistema seu de identificação. E também pense em ordenar documentos e informações. Olha, ao fazer o senso de utilização, você tem que pensar também nos documentos, no seu computador, certo? Então, é hora de tirar do seu computador aquela quantidade de arquivos que não tem mais utilidade. É hora de você limpar bem o computador. É hora de você também organizar as suas pastas de trabalho, organizar bem as pastas de trabalho. Correto? Então, depois que você fez o senso de utilização, organize bem tudo que tem. É hora de arrumar, é hora de determinar qual que é a melhor disposição, é hora de pensar no melhor layout, qual é o layout adequado para as suas mesas, tá? É hora de organizar melhor para que o trabalho flua. Se você também praticou bem o senso de utilização e o senso de organização, você vai evitar um grande problema que tem nas empresas, que é o problema de procurar documento e não achar. Em casa também você procura alguma coisa, época de eleição você não acha o título de eleitor nunca, se você não tem um lugar exato para guardar o seu título de eleitor. Tá certo? Olha só, se imagine que você gaste 5 minutos no dia procurando alguma coisa. 5 minutos de manhã e 5 minutos de tarde. 10 minutos no dia. Vamos considerar 20 dias úteis no mês. Ok? Significa que você gasta 200 minutos ao mês procurando alguma coisa. E gastar 5 minutos de manhã e 5 minutos de tarde procurando um arquivo que você precisa, procurando um documento, é fácil de acontecer. Então, se você gastar 200 minutos no mês, significa, eu estou considerando 20 dias úteis, porque pode ser um pouco mais ou menos, mas só para ficar fácil a conta. Multiplicado por 12 significou o quê? 2.400 minutos no final do ano. Divida isso por 60. 2.400, 240 dividido por 6, 24 dividido por 6 dá quanto? Dá 40. Você perde, se gastar 10 minutos no dia, você perde 40 horas. O que é 40 horas? 40 horas é uma semana de trabalho. Ou seja, você fica achando que tem pouco tempo, está perdendo
uma semana de trabalho todo ano só procurando as coisas. Podia tirar férias, né? Podia fazer outras coisas, podia ter uma produtividade melhor. Certo? Então, isso sem falar do estresse que você está procurando uma coisa e não acha. Eu gosto muito dessa frase. Sem bagunça se faz mais com menos. Tem mais espaço e menos acidentes. E ainda diminui o tempo de procura. Essa é uma frase básica do senso de organização. Ok? Sem bagunça se faz mais com menos. Melhor, maior produtividade. Bom, agora depois que você aprendeu sobre o senso de utilização e o senso de organização, nós vamos falar do senso de limpeza. O senso de limpeza tem a ver com o ambiente, certo? Jogue o lixo na lixeira, separe tudo que precisa ser consertado, limpe o ambiente de todos os objetos e faça uma primeira arrumação de forma a facilitar a sua vida. Consiste muito mais naquela consciência de não sujar, certo? Então, o senso de limpeza é isso, tá bom? Ficou claro até aí? Olha, temos o senso de utilização, o senso de organização e o senso de limpeza. Falamos de 3 S's. E agora vamos para o 4º S, que é o senso de higiene. Lá no senso de limpeza nós falamos do ambiente. E eu pergunto, o ambiente é saudável? Sabe? As pessoas cuidam de sua higiene pessoal, isso é o senso de higiene. Contribua para um ambiente de trabalho saudável, harmonioso. O senso de higiene, ele também tem outros nomes. Ele pode ser senso de asseio, senso de sanidade e senso de saúde. Certo? Então é o momento de você cuidar da sua higiene física, mental e emocional. É momento de você cuidar da sua saúde física, mental e emocional. É momento de você pensar se você está praticando bons hábitos. É momento de você pensar como é que você está na sua vida. Se você está praticando esporte, se você tem uma alimentação saudável. É momento de você, ao praticar esse S, de você pensar, de botar para fora, sabe, todos os pensamentos ruins. É momento de você pensar em como pode se motivar, certo? É momento de você buscar, pensar como é que estão seus comportamentos, como é que estão seus hábitos. Se você tem o hábito de não fazer caminhadas, é o momento de você começar a praticar as caminhadas, se é que você quer ter um corpo mais saudável. Ah, mas eu não faço. Tá bom, vamos fazer. Comece fazendo pouco tempo. Pratique, porque dizem que se você fizer alguma coisa por 3 semanas seguidas, a mesma coisa, você aprende a fazer aquilo. Sabe? 3 semanas é suficiente para criar um hábito. Mas depois você chega nos 3 meses, que aí certamente vai ser muito reforçado, vai ser muito bom. Tá? É o momento de você seguir procedimentos adequados, praticar esportes e hábitos saudáveis, ter a mente sadia, ter cuidado e zelo com seu corpo, além do meio ambiente da sua casa. Então veja, no senso de utilização nós vimos tudo o que era para ser utilizado, para não ter coisas demais. No senso de organização nós vimos para manter tudo isso que é útil de maneira fácil de ser encontrada. No senso de limpeza nós olhamos a preocupação de limpar o ambiente e no senso de higiene de limpar o corpo, de limpar a mente, tá certo? Se você não cuidar do seu corpo, onde é que você vai viver? Sabe? O corpo é a casa do nosso espírito, então nós temos que cuidar bem do corpo. Cuidar bem é hora de criar bons hábitos, tá certo? É hora de criar bons hábitos de higiene, certo? De quem não tem costume de escovar os dentes, quem não tem costume de fazer a barba. Ah, você tem a barba grande, não tem problema, mas você pode aparar para ficar com uma boa aparência. Cortar o cabelo, pentear o cabelo, sabe? Manter um ambiente, manter o corpo de uma maneira saudável, tomar banho,
Desculpa, mas tem pessoas que não têm o costume de usar desodorante. Depois, quando vai no ônibus, está lá aquele cara com, lá em cima e o outro tendo que aguentar aquele CC terrível. Sabe, é hora de cuidar do chulé. Por que não? No senso de higiene, é hora de você secar bem os pés na hora de tomar banho. E não tem por que você ter. Você tem que pensar no colega. Cuide bem de seus hábitos para você estar bem. Agora, por último e não menos importante, nós precisamos saber se conseguimos fazer de tudo isso um hábito. Ou seja, manter no ambiente só o que é útil, manter organizado, manter limpo e manter o seu corpo e mente sã. Sanidade, né? E aí você vai para o senso de autodisciplina, que é manter tudo isso. Aprenda, pratique, melhore e compartilhe o conhecimento. É hora de escrever os procedimentos. Se você não praticou adequadamente algum dos sensos anteriores, esse é o momento de voltar atrás e fazer como deve ser feito. Escrever as regras para que esse senso seja praticado. É o momento dos colaboradores discutir os procedimentos da organização e, principalmente, é o momento de preocupar-se com a ética. É ter ética em primeiro lugar. Ter educação e responsabilidade. Ética é muito mais do que não roubar. Ética é a ciência que estuda o comportamento moral dos homens em sociedade. Então, você pode ver se você está respeitando o colega, se você está respeitando o seu patrão. O seu patrão, se você, o dono da empresa, também está respeitando os seus funcionários. É hora de pensar em respeito, respeitar as normas, os procedimentos, pontualidade, ter respeito às pessoas. Gente, formação de hábito é uma coisa demorada. Não é de um dia para o outro, mas você pode praticar bons hábitos. Se você fuma, você pode mudar para o hábito de não fumar. Agora, não importa o que você faça, tente ser melhor. A melhoria contínua é um grande desafio do ser humano, é o maior desafio do ser humano. A implantação do programa 5S depende do comprometimento de todas as pessoas. É impossível. É por isso que estamos todos aqui juntos. Não foi feito essa palestra só para alguns. Foi feito para todos, apesar da empresa pequena, poucas pessoas, mas estão todos aqui. Então, eu convido vocês a todos praticarem, tá certo? Mas é um processo contínuo, diário, é permanente. Existem várias vantagens de implantar o programa 5S. No meu site eu escrevi já vários artigos sobre o programa 5S, tem vários artigos sobre cada S, e lá tem as vantagens de cada S. Eu garanto para vocês que para a vida de vocês é maravilhoso praticar. Por isso eu convido vocês a levar o 5S para a sua vida. Leve o 5S para a sua casa. Pratique o 5S. Você vai ver como é bom isso. E eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Espero que tenha valido a pena. E depois, não deixe de entrar no meu site, soniajordão.com.br, que lá tem muitos artigos, como eu falei. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha valido a pena.